Eu acho que eu ainda te amo, Elisa, mas não é de uma maneira desesperada. Até porque eu não tenho nem mais idade pra isso, né? Pra me humilhar nesse idioma, mas... é de uma maneira que é muito mal resolvida dentro de mim. E aí eu acho que parte do motivo de eu ter vindo aqui hoje foi pra ver se dava pra eu terminar essa história sem continuar te carregando como se fosse o maior enigma da minha vida. Eu tô precisando saber de alguma coisa? Olha, se você quer receber um resumo bem mal escrito da sua história num momento bem inesperado da sua vida, eu acho que você tá no lugar certo. Não. Eu não preciso de resumo da minha história, porque quem escreve minha história sou eu, Bianca. É, depende de quem tá escrevendo com você, né? Jura, Bianca? Não, Elisa, peraí. Eu descobri que você teve bastante tempo pra me falar as coisas no meio de um encontro casual com a sua ex num bar. É uma coisa. Agora você vai ter que sustentar como isso aqui tá acontecendo dentro da sua casa. E aí, Elisa? Tem mais alguma coisa pra falar pra ela? Porque eu acho que ela já entrou nessa história sabendo muito menos do que deveria, né? Não. Então, terminou de falar já? Não. Não, Bianca, pode indo. Não, não. Vai. Agora você vai terminar. Olha só, Catarina, eu não tenho raiva nenhuma de você. Isso aqui tá muito óbvio que não tem disputa nenhuma aqui. Isso não é sobre quem ficou ou não. Mas é sobre as suas escolhas, Elisa. Porque eu não sou uma pessoa que você amou e simplesmente descartou. Eu sou uma pessoa que você escolheu que não era pra estar lá. Eu escolhi? Você fala como se eu estivesse escolhendo um paciente pra encaixar na minha agenda lotada. E não foi isso, eu tomei essa decisão no meu limite. Eu já tentei te explicar isso, eu não sei como ser mais cordial. É só que decisões tomadas no limite, Elisa, continuam sendo decisões. E continuam tendo consequências, inclusive pra ela. Não, principalmente pra mim, né? Porque eu fui a única que soube de tudo dessa doença e isso não me coloca num lugar confortável. É, não é confortável, mas coloca num lugar bastante privilegiado. Privilégio? Porra, privilégio é de fuder. Privilégio? Você acha mesmo que tem privilégio numa história que eu entrei sabendo que a pessoa poderia morrer, eu escolhi ficar? Se você acha que isso é privilégio, a gente tem, assim, definições bem diferentes do que é privilégio, né, Bianca? É exatamente isso, você teve a escolha. Eu não acho que o problema seja esse. Mas o tipo de lugar que isso cria em quem fica. E você não tá lidando com o fato de ter sido tirada. Você tá lidando com o fato de não ter sido considerada capaz de passar por isso. E na moral, Bianca, eu entendo a sua dor. Eu entendo que dói. Mas eu também tive que lidar com o fato de que eu fiquei. E isso não me torna nem mais vitoriosa, nem mais especial, nem nada do tipo. Você quer o quê, Catarina? Que eu te aplauda por andar por aí com um rim só porque a Elisa decidiu que você é digna de salvar a vida dela? Não, não. Porque junto com essa dignidade vem uma responsabilidade quase ingrata, principalmente de estar passando por essa situação. Você quer o quê, Catarina? Que eu sinta pena de você? Pena? Não. Pena não. Porque quem tá com pena de você sou eu. E na moral, eu não sei nada da sua vida, mas eu duvido muito que a Elisa teria escolhido ficar com alguém digna de pena. Você era o único lugar onde tudo fazia sentido, Elisa. Eu não ia ter medo de nada, porque enquanto fosse eu e você, Elisa, a gente daria conta de qualquer coisa. Só que quando você me deixou, eu tive que reaprender a existir sem você. Eu tive que reaprender tudo do zero, quem eu era, o que me motivava, quais eram os meus gostos, o que me movia. E beleza, eu até vivi outras histórias. Só que quando eu vejo uma porta abrir com alguém, sei lá, eu fico com a sensação de... Sabe quando você tenta refazer um laço de fita que já foi desfeito?
ele nunca mais fica igual. Tem sempre uma ponta solta, tem sempre um amassadinho que fica aparente. A fita nunca mais é a mesma. Eu acho que você precisa ir embora. Elisa, eu acho que o fato de eu estar aqui hoje, depois de tudo, pra te dizer que você me machucou, já diz muita coisa. Porque se você não fosse realmente muito importante pra mim, eu teria te visto ontem, teria simplesmente seguido com a minha vida. Só que eu acho que quando a gente diz pra uma pessoa que doeu, a gente tá abrindo espaço pra continuar na vida dela. E eu jamais faria isso se eu não achasse que valesse muito a pena. É possível. Eu tô invisível aqui, é isso mesmo? Isso não é sobre você. Eu não sabia nem que você ia estar aqui, entendeu? Eu Você não... jura, Bianca? Eu tô aqui pra Mesmo? tentar entender. Mas eu acho que eu vou embora sem entender, né? Porque ficar num lugar que a gente não é bem-vinda custa muito caro. E eu, sinceramente, Elisa, não tô nem um pouco disposta a pagar esse preço. Eu só espero muito que algum dia eu possa achar essa situação aqui mais patética do que eu já tô achando agora. Vai passar. Me perdoa. Me perdoa, Bianca. Eu nunca quis te machucar. Amor, eu não... Agora não. Eu preciso ficar sozinha. Fernanda, corre pra cá. Deu merda. Soraya, eu juro que eu vou te pagar o dobro por 2 sessões extras no mesmo dia. Calma, Catarina. Eu tô aqui pra isso. Os dramas da vida amam aparecer de surpresa. Nossa, mas esse meu de agora tá tipo shakespeariano, né? Ser ou não ser. A gente tem que matar um leão por dia. Não. Tem um leão me matando por dia. Soraya, eu olho pra esse capítulo da minha vida e parece que ele foi escrito em uma receita médica à mão. Porque eu olho de novo e eu não entendo assim porra nenhuma. Você não acha que tá preferindo ver o copo meio vazio? Você já reparou que tudo relacionado a você e a Elisa tem coragem? Nossa, uma coragem meio caótica, né? Tá, Olha Betinho, só, eu sei, já não foi eu também fácil acho. pra você ir atrás dela e mesmo assim você foi. Sem garantia de nada, só com sua coragem. E quando a Elisa que você sonhava se tornou realidade, ela teve coragem de te contar que o seu sonho ia virar um pesadelo. Você encarou sabendo que não ia ter controle nenhum do que estava por vir. E decidiu que a vida dela importava mais do que o seu conforto. Eu não pensei por esse lado. Eu sei. Você se comprometeu com uma coisa que não te garantia final feliz. E mesmo apavorada, você foi. E é isso que faz ser coragem. Eu não consigo, gente. Quem será? Quem será que contou pra Bianca? Não me desce, não tô sabendo. Será que foi o pessoal do Pilates? Quem que sabe Elisa, disso? olha, ter escondido uma doença, minha linda, pode ter sido fácil pra você. Agora, esconder um transplante de rim, acho que fica um pouco complicado. Ah, mas calma aí, gente. A troco de quê? A pessoa vai contar pra Bia? Pelo amor de Deus. Você já sabe, não devia ter falado. Só dá pra saber. Meu amor, a troco de fofoca. A gente ama fofoca, a gente ama informação privilegiada. Você não vende hipocrisia, não. Não, hein, a gente, eu amo fofoca quando é dos outros. Porque aí a informação privilegiada vem, a gente fica entre aqui, que é amigo, não passa pra ninguém, não tem furico. Fica
Fica quieta aqui um pouquinho, porque eu não tô conseguindo construir uma linha de raciocínio, você anda pra um lado pro outro o tempo todo. Olha só, você não foi legal com a Bianca. Eu Isso é um já fato. sei, eu já sei. Se eu fiquei puta com você, sabendo 2 dias antes que você foi entrar numa sala de cirurgia com uma desconhecida, que decidiu doar um rim pra você da noite pro dia, se não fosse isso, seria vala, você imagina pra Bianca. Tá, mas você veio aqui me escotear por uma coisa que eu já falei, que eu já sei, já assumi que eu errei, você vai estar voltando meu... Não, tô escoteando, só tô comentando, tá? Eu sou sua amiga e apoio suas decisões, só tô falando. Gente, mas eu já falei pra menina, eu já falei, desculpa, tive decisões erradas, precipitadas, já falei, me desculpei. O que mais que essa menina que não tem mais nada que eu possa dar pra ela? Elisa, você pode escolher minuciosamente cada palavra que sai da sua boca, só que você não tem o menor controle de como isso vai chegar e vai bater na outra pessoa. Cada um escuta como convém, influenciada pelas suas próprias frustrações, e você não tem acesso a isso. Eu vou te dar um exemplo bobo, espera aí. Você vira pra mim e fala, nossa, Fernanda, que linda a vida é linda, ela é tipo uma tarde fria. E aí quem escutou isso vai ficar atingido ou se sentir atacado, porque simplesmente odeia o frio. O que eu quero dizer, Elisa, tá bom, eu falei que era bobo, mas o que eu quero dizer é, a verdade é que a gente não aprendeu a ouvir a verdade. E é isso. Não, peraí, não é possível. Você vai falar isso pra mim, que eu não consigo ouvir a verdade. Eu sou terapeuta, eu passo o dia ouvindo as pessoas, eu passo o dia ouvindo as verdades e eu que não sei ouvir nada. Não. Eu não sei. Não, tá vendo como é que você não aprendeu a ouvir nada, não? Tá. Porque eu tô falando é do ser humano, tô falando da sua profissão, não, Elisa. Isso é da vida, entendeu? Exatamente. Porque se uma pessoa vira pra você e fala assim, isso me feriu, primeira coisa que a gente faz é tentar se justificar, é tentar explicar o que quis dizer. Só que quem foi atingido e tá ferido não vai absorver. Então você pode tentar usar toda a didática do mundo pra Bianca te entender, que ela não vai. Agora posso falar? Por favor, pode. Então, ótimo. Porque a única coisa que eu tentei fazer foi falar, então vou dar uma conversa final que ela tanto queria. Eu fui fazer essa parte que parecia ideal. E que conversa final, Elisa? Me explica. Não precisa de conversa final nenhuma, não. Quando vocês terminaram, vocês tiveram boas conversas finais, viu? Foi como se você tivesse sumido depois de 5 anos de casamento. Não foi mesmo. Entendeu? Aí você vai virar pra mim agora e falar que é falta de responsabilidade afetiva. Você não dá a ela uma chance dela ter uma conversa final? Não é. A gente sabe que isso é apego, entendeu? E não é maneiro, porque você vai ficar alimentando aí um papo dela, ficar puxando assunto com você, falar de qualquer outra coisinha, achando que pode puxar. E não é o caso, tá? Porque você não vai estar falando pra ela o que ela precisa ouvir. Caramba, cara, fala que não tem nada pra falar pra ela. Isso já diz muita coisa, entendeu? E eu morro de medo, digo mais, que eu tenho medo de você deixar ela entrar aí, nessa situação toda por pena, e perigo da sua relação com a Catarina ir por água abaixo. Tá? Não tô falando de verdade, cara. Porque a Catarina tá sendo muito maneira, muito paciente. Ela tem laudo, Monja Cohen desce aqui agora, ela vira e fala, eu, Monja Cohen, passo meu posto para a Catarina. Porque ela tá sendo uma querida. Eu teria virado um giraia. Gente, ela tá sendo muito maneira. O que eu quero te dizer, Elisa, tá tudo bem você ser vilã na vida da Bianca. A gente sempre vai ser vilã na vida de alguém. Tudo bem. O que isso muda no seu dia? Não muda nada. Não muda nada, mas a única coisa que eu queria era não quero mais machucar essa menina mais do que eu já machuquei. E ninguém morre de amor. A gente sabe que a dor dela vai passar. Cara, você não foi maneira com ela. Você vacilou. Eu já sei. Tudo bem. Só que assim, você fica com muita culpa e você esquece de ter orgulho sobre você. Sabia? Não pensei nisso. Você precisa pensar e lembrar do tanto que você sofreu, colocou a dor dos outros na frente das suas dores. Você estava num estado de calamidade muito mal e decidiu ser super forte, podendo ter sido escolhido ser vulnerável. Pô, cara. Era o que eu tinha pra fazer. Eu tava esperando, eu precisava de um rim. Eu tenho... Eu tenho muito... Eu sei disso, mas eu sinto muito orgulho de você. Eu acho que você deve ter muito orgulho de você também. Você Obrigada. precisa ter isso. Eu tenho, eu concordo, eu entendi. Então vamos eu entendi o que você falou. Agora eu coisa ainda de tô um carregar pouco. Eu estou um pouquinho culpa. irritada. Eu agradeço, obrigado. O que Tudo você bem, falou mas faz vamos sentido. ficar Mas agora eu tô um pouquinho irritada. Não Tá, sei nem mas se eu eu ficar tive- me apertando muito. Tá, mas eu tive que falar umas coisas. A gente precisa ouvir. Não é só mas você eu já não que precisa ouvi. ficar falando Você também. agora eu que falo demais. Não, Eu não acabei vai de. A falar. gente acabou de vai voltar no mesmo assunto. Não vai voltar. Eu já A gente não falei, eu precisa já ouvi. ficar nessa, que a gente vai Agora, ficar eu andando em preciso círculos. refletir. Você falou Então, um monte. reflita. Se você tá eu vendo estou uma vista, refletindo. eu vou te deixar em É silêncio. ótimo. Então vamos ficar as duas em silêncio um pouco. Eu vou ficar calada. Pode ficar, eu duvido. Se você conseguir ficar calada, eu fico calada. Eu não vou supor que só eu que não escuto. Eu não vou cair na sua pilha, não vou comer. Mas já tá. Não vou comer. Não tô. Quem começou a falar foi você. Para com isso. Depois de me esculachar. Mas amigo é pra isso. Eu vou te meter-lhe o pau e depois eu vou te acolher. Tá, obrigada. É a melhor Agora eu tô pessoa um pouco pra fazer irritada, mas isso. obrigada. Tá bom, mas aí vai passar, tá? Obrigada, você tá certo.
Obrigada. Tá bom, de nada. Olha que vista linda. Vamos aproveitar. Eu tô tentando, ainda tô um pouquinho Tá, fora. mas é porque entende a situação, como é Eu que tô foi. tentando entender, você falou um monte, você falou sem parar. Eu tem muita falei coisa pra mesmo, eu digerir tive aqui. muita coisa Tô um pouco pra falar. Eu ansiosa. tava entalada também, você não foi... Eu deixei pra falar tudo de uma única vez? Deixei. Soraya, a mulher falou que ama ela dentro de uma casa que supostamente vai ser nossa. Dane isso que ela falou, Catarina. A casa já é de vocês. Não, a casa é da Elisa. Eu ainda nem fui pra lá, o Robertinho tá aqui comigo, eu nem levei minhas coisas e eu também nem sei se é hora de levar. Sabe uma das formas mais simples de perceber que você tá com a pessoa certa? Não. É quando você senta pra conversar sobre qualquer coisa. Seja papo chato ou amenidades. E muitas vezes parece que você tá tentando ouvir uma música em um rádio sem antena. Só escuta um barulho completamente sem forma. Soraya, rádio? Rádio não, né? Quem que escuta rádio em 2026? Posso terminar? Me passei, desculpa. Quando é a pessoa certa falando, é como quando começa a tocar aquela música que entra no tempo, sem precisar sintonizar nada. E você e a Elisa são assim. Pelo que você me conta, o jeito que vocês se escutam, se respondem, é tão bonito quanto uma sonata de Mozart. Ô Soraya, sonata de Mozart, música clássica, tá ficando difícil pra mim, né? Eu nem gosto de música clássica. Mas eu amo. E você entendeu? Eu tô te sacaneando. Eu também amo muito. Eu só tô tentando dar um pouco de... sei lá, alívio cômico pra essa minha tragédia agora. Mas não tem tragédia. As pessoas adoram falar que coragem é saber a hora de ir embora. Mas aí é confortável demais. Coragem é ficar quando tá tudo uma zona. É olhar pra pessoa, ver tudo que vê junto com ela e dizer... eu quero isso mesmo com os problemas. Vocês dois se encontraram no pior momento pro amor acontecer e mesmo assim aconteceu. Aí depois de tudo isso, você vai ficar se perguntando se é o momento certo? Agora, que a sua garantia de final feliz tá aí? Eu te amo tanto, Soraya. Você realmente é a melhor terapeuta do mundo. Obrigada, tá? Tchau. Bora, Robertinho. Vamos conhecer sua casa nova? Impossível, gente. Impossível. Que agonia, meu Deus do céu. Deixa a menina respirar. Que isso? Gente, tô com medo desse tempo dela ser pra sempre. Ah, você me economiza, Elisa. Ela tá andando pra cima e pra baixo com um rim que ela doou pra você. Você acha que ela não vai voltar pra resolver esse micro problema? Eu tô com saudade dela. Ah, porque ela provavelmente saiu daqui bem puta? Não, isso também tá me agoniando, mas eu tô sentindo saudade dela sempre. Tipo, mês passado, quando ela foi visitar uma obra lá em Minas, ficou uma semana fora, me deu um vazio. Um vazio. E você sabe que eu sempre amei silêncio, mas agora o silêncio ficou sem graça. Eu amo quando ela tá aqui e a casa tá quieta. Aí, de repente, ela vem com alguma ideia mirabolante, muito Catarina mesmo, sabe? Ou com uma pergunta absurda, mas de uma forma super séria. Ela me deu vida. E não só literalmente. Ela trouxe vida pra tudo. É. Ela é diferenciada mesmo, amiga. Ela é. Eu já te falei, né? Quando a gente teve um date, e aí ela veio me perguntar se eu sabia que o sol era uma estrela. Ela menosprezou a minha inteligência ali, claramente, mas é assim, sabe? A cabeça dela funciona desse jeito que me encanta. E ela vai sem freio. Vai, ela fala antes de pensar, é o contrário, eu amo isso nela. Sim. E o mais legal disso tudo, amiga, é que ela entrou assim na sua vida, né? Desse jeito, assim, sem freio, furando fila, sem pedir licença. E quando vocês viraram vocês, né? Isso tudo porque você deixou. Quem diria, né? Quem diria que eu ia amar uma mulher mais teimosa do que eu?
Mas agora eu só queria saber onde ela se enfiou. Tá muito ruim isso. Muito ruim não saber onde ela tá e está me matando. Cara, sabe o que é mais maneiro também de você viver isso tudo com a Catarina? É porque geralmente a gente tem pavor do imprevisível, né? A gente morre de medo. E a Catarina fez você amar justamente isso, o imprevisível. Porque se tem uma pessoa mais imprevisível do que a Catarina, eu não conheço, eu não sei. Porque a gente não sabe qual a próxima pérola que ela vai falar. Ou a ideia mirabolante que ela vai ter, sabe? E isso tudo é muito especial, porque tudo é possível. É. E o mais maneiro ainda disso tudo é que o próximo melhor momento da sua vida tá justamente no imprevisível, porque vai vir dela. O próximo melhor momento da minha vida vai ser quando ela pelo menos me atender. Nossa, pelo amor de Deus, gente! Puta que pariu, deixa a menina. Eu não vou deixar. Dá um tempo pra ela. Eu não quero. Vai viver o próximo melhor momento da sua vida, tá? Beijo, tchau, tô aí. Amor, por que você não me atende? Por que eu e não ela? Você não acha que isso foi informação demais já pra um dia? Acho muito, assim. Não faz nem 12 horas que você aprendeu a fazer um ovo mexido. Não faz nem 12 horas que você me chamou pra morar aqui. Que a sua ex invadiu a sua casa. Falou que não vive sem você. Falou um monte de merda na minha frente, assim, como se eu fosse um objeto cênico, né? De alguma série de drama sapatão. E assim, eu tive que respirar muito, 1000 vezes, pra não virar minha mão na cara dela. E assim, ainda bem mesmo que eu não virei a mão na cara dela, porque eu nem conseguiria, né? Toda tatuada, toda cheia de... E ainda assim eu fiquei com pena. Com pena daquela coitada. Mesmo tendo vontade de virar a mão na cara dela. Eu fiquei querendo pedir desculpa pra ela por eu existir. Então, meu amor, eu acho que eu tenho o direito de te perguntar assim, por que eu e não ela? Tem. Você tem o direito de me perguntar o que você quiser. Então por que eu e não ela? Catarina, eu morri antes de morrer. Sem enterro, sem oração. Morri sem que ninguém percebesse. Eu morri numa sexta-feira de manhã, num consultório médico, quando ele me disse que só um transplante milagroso e muito improvável me salvaria. E eu voltei pra casa, agindo naturalmente, rindo das piadas da minha ex que não fazia ideia que eu tinha recebido a minha sentença. E aí, 1 ano e meio depois, com os meus dias mais contados ainda, eu ressuscitei. Quando você apareceu naquela janela, me perguntando se eu ria de nervoso quando eu ficava sem graça. Quando alguma coisa te atropela no caminho, isso te derruba ou isso faz parte do processo? Depende. Porque sempre que aparece algo inesperado, na hora a gente acha que bagunçou, sabe? E a gente acha que a gente vai ter que começar do zero, começar de novo. Mas quando a gente dá tempo ao tempo, a gente percebe que era só um ajuste necessário. Você acha que a Bianca ter reaparecido na minha vida foi um ajuste necessário? Não. Acho que ajuste é muita coisa. Vamos chamar de imprevisto? Acho que imprevisto é melhor. Eu acho que esses imprevistos, eles contribuem com a estrutura. Assim, a gente tenta fugir, ignorar, fingir que não tá acontecendo, mas a gente não tem esse controle. E aí, no fim, a gente vê que eles contribuíram mais do que parece. Só que a gente só consegue perceber um tempão depois. É, só um tempão depois mesmo. Porque
que agora sim eu não tô conseguindo ver contribuição nenhuma nesse ajuste, nesse imprevisto. E olha só, você com essa carinha bonitinha aí, fica tentando me enrolar. Você não respondeu a minha pergunta ainda. Você sabe o que é lampejo? Porra, óbvio que eu sei. Um lampejo bom é quando vem alguma coisa, assim, inesperada no meio do dia e que faz a gente conseguir respirar no meio de tudo. Tipo eu quando milagrosamente acordo depois de você com o cheiro do café da manhã que você fez pra gente. Quando a gente tá sentado na varanda e de repente bate um solzinho inesperado no rosto. Não é? Ou quando a gente tá no carro e toca aquela música que a gente ama muito, que a gente precisa abrir os vidros pra botar a cabeça pra fora enquanto o vento tá batendo na cara e cantar berrando, sabe? Quando nasce uma florzinha no quintal, num lugar muito improvável. E aí a gente fica horas assim olhando, encantada, pensando como é que você conseguiu sair daí? Não são grandes acontecimentos. São pequenas coisas que às vezes, se você não prestar atenção no meio da rotina da vida, elas passam quase que invisíveis. Sim. São pequenas coisas muito boas, né? Tipo, sinais assim, meio silenciosos que aparecem e fazem tudo parecer suficiente. E se eu tento lembrar um momento desse lampejo bom com você, eu não consigo. Caralho, que horror, meu amor. Coisa horrorosa de se falar, que isso? É porque todos os momentos são assim com você. Inacreditável. Você tá tentando me enrolar, garota. Eu posso terminar de falar? Claro, desculpa, peço perdão. Você me fez ver beleza em viver. Mesmo com os dias contados, com dor, sem força. Eu já tinha desistido de mim, de acreditar. Isso você já sabe. Dessa parte você já sabe. Você chegou na minha vida trazendo movimento. Não sumiu a dor, mas amenizou. Ela não me fez mais paralisar. A cura não é a remissão de uma doença. O processo de cura começa quando a gente decide seguir, mesmo sem saber qual vai ser o fim. Na verdade, continuar vivendo é a cura. Você é a minha cura. Você me fez querer seguir por mim, por você, pela gente. Fazia tempo que eu não acreditava na minha capacidade de amar. E se hoje eu acredito que eu sou capaz, é porque você me fez lembrar de quem eu sou quando eu amo. Eu tava apavorada, com um monte de coisa atravessada aqui dentro. E aí, sem esforço nenhum, você me fez lembrar que eu nunca duvidei do amor. Justamente pela forma que eu te amo. Então, de certa forma, você me curou também. Não acreditei nessa história do amor que à primeira vista adentrou esse meu coração. Agora vem. Do quê? Pra onde? Vem, que eu tenho uma mudança inteira pra tirar do meu carro e você precisa me ajudar, tá? Mas você já trouxe tudo? Tudo que cabe aqui, né? Porque o Robertinho já ocupa o espaço de um ser humano. Você meu amor. ocupa o espaço de um ser humano? O que, Olha que o você tamanho trouxe? O que, que você trouxe, Robertinho? Pelo amor de Deus, não é possível. Bem-vinda. Tá tudo bagunçado aqui, mas mesmo assim, bem-vinda.
Oi, Bianca.